Filipenses capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ó Deus e Pai, esta é a Tua santa palavra, é a Tua verdade, Senhor. E nós pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, que a Tua voz seja ouvida, Senhor. Ah, Senhor, abre bem os nossos ouvidos para ouvir e compreender. Me capacita, Senhor, a explicar a Tua palavra e que o Senhor nos dê o poder, Senhor, para vivê-la, para praticá-la, Senhor, para agradarmos a Ti, Pai. Nos guarde, Senhor, nos livre do mal, das nossas fraquezas, nos ajuda a meditarmos, Senhor, a Tua santa verdade. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, depois da saudação que Paulo faz aos Filipenses, no versículo 1 e 2, então ele faz uma ação de graças a Deus e ele explica ou expõe aquilo que ele orava em favor desses irmãos. O Senhor nos ajude. Então, a primeira coisa que Paulo diz aqui no versículo 3, ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Então, toda vez que Paulo lembrava e pensava nos irmãos, ele tinha um coração grato a Deus, pois ele sabia que o progresso da igreja ali em Filipos era fruto da graça de Deus. Essa palavra agradeço, ela é uma junção da palavra graça, né? É boa graça. Literalmente reconhecer que a graça de Deus opera bem. Para nós, às vezes, é um simples agradecimento, mas Paulo agradecendo a Deus que a sua graça, aquela graça que nos salva, ela estava operando bem
ali em Filipos. A graça de Deus opera bem, ou seja, para o nosso ganho eterno e para a glória de Deus. Significa também agradecido pela boa graça de Deus, né? Então ele dava graças a Deus, que a graça do Senhor, esse favor, estava operando bem na vida dos irmãos em Filipos, e ele lembrava desses irmãos sempre com esse sentimento de gratidão. No versículo 4, então ele continua: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações, essas orações aqui não são simples orações, são súplicas diante de Deus. São pedidos, é um pedido a alguma coisa que falta ainda, é uma súplica para uma carência. Então as orações de Paulo eram cheias de alegria, pois ele podia ver a graça de Deus ali se manifestando na igreja em Filipos. Por isso eram feitas, né, com alegria. Então ele orava, suplicava pelo que ainda faltava, mas ele fazia isso com alegria, porque ele já podia ver a graça de Deus operando ali nos irmãos, naquela igreja. Então ele vai dar a causa dessa alegria, ou ele vai explicar melhor isso, como a graça de Deus estava operando bem ali. Então ele vai dizer que ele ora sempre com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Então a causa da alegria e ação de graças de Paulo eram os frutos de uma verdadeira conversão que ele podia ver na cooperação que os irmãos estavam dando ao Evangelho, né? É uma cooperação com as boas novas. Eles estavam unidos nisso. E a gente pode se perguntar, mas qual que era a cooperação que os irmãos estavam dando ao Evangelho, que Paulo podia orar com alegria quando pensava neles? Essa cooperação aqui, ela é a palavra que a gente já ouviu muitas vezes, é a palavra koinonia, que é traduzida na Bíblia por comunhão, né? Tantas vezes nós vemos isso. Uma comunhão, uma parceria, mas também é uma palavra que é traduzida em outros textos por uma contribuição para uma ajuda, uma participação, quando alguém compartilha algum bem com o outro. Isto é a koinonia, esta era a cooperação que eles davam ao Evangelho. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, quando é dito que a igreja de Jerusalém se dedicava a esta comunhão, em Atos, 2:42, a igreja ela se dedicava à comunhão, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era essa palavra lá, na comunhão. Mas também é a mesma palavra usada, por exemplo, em Romanos, capítulo 15, versículo 26, quando Paulo usa essa palavra para descrever a oferta que os santos iriam enviar para Jerusalém. Então, em Romanos capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a grande alegria de contribuir para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Este contribuir aqui é a mesma
cooperação que está em Filipenses, é a mesma koinonia, é a mesma comunhão, é a mesma parceria, é a mesma contribuição. Não é uma... Aqui, aos romanos, os irmãos da Macedônia e da Caia, não era uma comunhão, uma koinonia de churrasco, aqui era uma koinonia de contribuir financeiramente. E alguns contribuíram, como Paulo vai dizer, além do que podiam. Então essa é a cooperação, isso é a cooperação que eles estavam dando ao Evangelho. Como os filipenses então se associaram ao Evangelho, que era isso que Paulo estava dando graças a Deus, que ele estava feliz por isso, a graça de Deus estava operando e ele orava com alegria por causa da cooperação que eles davam ao Evangelho, essa associação com o Evangelho. Então, a gente pode ter alguns exemplos aqui lá em Atos, capítulo 16, versículo 15, quando vai começar a história aqui dos filipenses. Atos 16, 15, como que os filipenses se associaram com o Evangelho? A primeira coisa, Lídia abriu a sua casa para receber Paulo e seus companheiros de ministério. Então, no versículo 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Lídia imediatamente se associou ao Evangelho e ela abriu a sua casa para receber Paulo e a sua comitiva, após ela ter crido e sido batizada. Nós também vemos mais adiante em Atos, o carcereiro ele lavou as feridas de Paulo e Silas e abriu a sua casa para servir-lhes uma refeição durante a madrugada. Em Atos, capítulo 16, versículo 33, é dito assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que conversão, que a graça eficiente no coração desse irmão. Ele imediatamente se associou ao Evangelho, se associou aos ministros do Evangelho. Ele, durante a noite, lavou as feridas de Paulo e Silas, que tinham levado várias chicotadas, e serviu a eles uma refeição e levou eles para sua casa. Qual outra forma que os irmãos ali se associaram e cooperaram com o Evangelho? Lídia, logo na sequência, Atos 16, capítulo 40, Lídia abriu a sua casa para uma reunião dos irmãos. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então houve uma reunião na casa de Lídia. Além dela receber Paulo e a comitiva dele, né? Aqui ela já está abrindo a sua casa para receber Paulo, para que ele encoraje os irmãos.
como que os filipenses ainda continuaram se associando ao Evangelho. Em Filipenses capítulo 4, versículo 14, a igreja envia ofertas para as necessidades de Paulo. Filipenses 4, 14, ele diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Isso é uma comunhão, uma associação, uma cooperação com o Evangelho. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Os irmãos percebem, desde os primeiros dias, no versículo 15, nos seus primeiros dias no Evangelho, eles já se associaram com Paulo e com o Evangelho, como agora aqui? Com uma oferta. Eles enviaram uma oferta e participaram das tribulações do apóstolo Paulo. E Filipenses 2, 25, depois de aproximadamente 10 anos, depois de 10 anos disso, eles ainda estavam associados com o Evangelho e com o apóstolo Paulo, e manifestando o amor para com o apóstolo Paulo. Diz assim: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então, nos primeiros dias eles enviaram várias vezes ofertas, duas, Paulo diz aqui. E agora, quando ele está escrevendo a carta, 10 anos depois, ele está escrevendo agradecendo novamente, porque eles enviaram auxílio para ele continuar pregando o Evangelho. E como os filipenses ainda manifestaram a sua cooperação com o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eles estavam envolvidos com os sofrimentos do apóstolo Paulo e orando por ele. Essa era a cooperação que a gente pode ver aqui nas Escrituras, que eles davam e deram ao Evangelho, que fazia com que Paulo orasse sempre com alegria com relação a eles. Ele orava com alegria por causa da cooperação que eles tinham dado ao Evangelho. Então esta koinonia, ou essa cooperação, ela nada mais é do que a manifestação do amor de Cristo. É quando o amor pode ser visto e apalpado. É quando Lídia abre a sua casa, quando o carcereiro lava as feridas, quando Lídia recebe os irmãos em sua casa para uma reunião, quando eles enviam ofertas, quando eles por 10 anos ainda permanecem apoiando financeiramente o apóstolo Paulo, quando eles ainda permanecem orando. Isso é o amor visto,
E Paulo diz que eles fizeram isso desde o primeiro dia até agora. Era uma cooperação constante, ela não tinha parado. Até o momento que ele estava escrevendo a carta. Então Paulo vai dizer uma palavra. Estou convencido. Essa cooperação que eles deram ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, quando ele diz, o convenceu. Estou convencido. Paulo diz que ele foi persuadido, essa palavra aqui, por alguma coisa extremamente confiável, por provas que realmente convencem. Ele estava certo, ele estava convencido de algo. Olhando para tudo isso que ele experimentava ali com os irmãos de Filipos. Ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Ele estava convencido, ele estava plenamente certo que Deus havia começado a obra na vida daquelas pessoas. E a boa obra que ele se refere é a salvação daquelas almas. Em João 6,29, Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Paulo estava convencido pelas evidências de que Deus havia salvado, iniciado boa obra na vida dos irmãos em Filipos. A segurança que ele tinha que essa obra seria terminada já não estava mais nas evidências, os irmãos perceberam? As evidências o convenceram de que o Senhor tinha iniciado a obra. Mas a segurança de que ela seria terminada não estava nas evidências. Estava em quem tinha começado a obra. Se Deus iniciou a obra, certamente Ele vai terminá-la. Porque se a salvação dependesse dos homens, se fosse iniciada por alguma opção nossa, ou por alguma iniciativa nossa, certamente não poderíamos confiar que ela seria terminada, porque maldito o homem que confia no homem. Se alguém confiar que o homem vai terminar essa obra, mas aqui Paulo diz, olha, as evidências me convenceram. Como vocês têm cooperado com o Evangelho, me convenceram de que Deus começou uma obra aí. E é isso que me dá a certeza, que se Deus começou, Ele vai terminar. Às vezes nós oramos e lembramos dessa frase de Paulo, mas a gente pula o estou convencido. Estou convencido. Se Paulo olhasse para a nossa assembleia, ele poderia escrever uma carta, estou convencido. Estou convencido que Deus começou uma obra em Santa Bárbara. Ou será que ele iria falar como ele disse para os coríntios, olha, verifiquem se vocês estão na fé. Porque não está combinando com o Evangelho. Mas aos filipenses ele disse que estava convencido. E que Deus tinha começado, nenhum outro tinha começado, Deus tinha começado. E Deus iria terminar. E quando que Deus iria terminar? Quando Ele vai terminar? A obra que Ele começou lá nos Filipenses, Ele ainda não terminou.
porque é até o dia de Cristo. A salvação vai ser finalizada, feita completa e perfeita, não no dia da nossa morte. Não acabou lá a obra de Deus com os filipenses. A salvação vai ser completada no dia de Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. No versículo 26 vai dizer qual que é o último inimigo que vai ser vencido. Tem um inimigo ainda que não foi vencido. Ele foi vencido na cruz, mas a vitória vai ser aplicada nos santos. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Os filipenses devem estar enterrados em algum lugar lá. E Deus ainda tem essa parte para terminar da obra que Ele começou lá naquele tempo. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, até o dia de Cristo. E Paulo então vai se explicar melhor. Ele diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. É justo, é correto. Paulo segue explicando que era correto e justo que quando ele lembrava deles estivesse com essa alegria e com essa confiança com relação à salvação deles. Ele diz assim: uma vez que os tenho em meu coração. No grego pode também ser uma tradução, uma vez que vocês me têm em seus corações. As duas coisas são possíveis. Uma vez que eu vos tenho em meu coração, ou uma vez que vocês me têm em seus corações. Ambas as formas nos dizem que o vínculo de amor havia sido formado entre Paulo e os irmãos, através da comunhão e da participação em sua vida e ministério. Esse vínculo dava testemunho que Deus havia começado uma obra em seus corações. Então ele explica mais. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. A explicação, as evidências que havia esse vínculo de amor era a participação deles na graça de Deus, que é o que ele já havia dito, é a associação que eles tinham com o Evangelho, que muitas vezes o Evangelho é chamado de graça de Deus. E desse Evangelho que Paulo era ministro.
tanto quando ele estava preso, como quando ele estava defendendo e confirmando o evangelho entre as igrejas por onde ele passava, os irmãos de Filipos estavam junto com ele. Nas orações, nas ofertas, no envio de socorro através de Epafrodito. O que convenceu Paulo que Deus havia iniciado uma obra na vida deles foi o amor que podia ser visto neles ao se associarem com Paulo e o Evangelho em todas as situações, consolando Paulo, cuidando do seu corpo, cuidando de seus companheiros, enviando suprimentos, abrindo suas casas para os irmãos e em constante oração. Esse é um testemunho confiável. E o apóstolo João vai dizer isso. Confessar com a boca o verdadeiro evangelho, a ponto de sofrer por ele, e amar profundamente os irmãos com os afetos de Cristo. Se isso é visto, se isso pode ser conferido em alguém, ele está confessando a verdade, o verdadeiro evangelho, está sofrendo por esse evangelho e está amando profundamente os irmãos com os afetos de Cristo. Esse é um testemunho convincente. Foi isso que convenceu Paulo. Estou convencido. Ele estava tão convencido que à frente, ele diz que os nomes de alguns irmãos estão no livro da vida. Será que ele viu esse livro da vida? O que deu tanta certeza para ele, para falar, o seu nome está escrito no livro da vida? Era isso aqui. Isso convenceu Paulo. Então ele vai dizer, Deus é minha testemunha. Essa é uma expressão de um juramento solene. Diante daquele que conhece os corações e a mente humana. Deus é minha testemunha. Ele usa isso para confirmar que o que ele diz e sente a respeito dos irmãos é com um coração sincero, sem nenhum interesse, sem nada oculto. Ele não estava bajulando os irmãos. Ele disse, Deus é minha testemunha. E aí ele vai dizer, de como tenho saudades de todos vocês. Deus é minha testemunha. Essa saudade aqui é um desejo por alguém, por algo. Na Bíblia tem traduções para esse desejo, desde os desejos da carne, as atrações da carne, quanto para a saudade. É um desejo profundo por algo. Paulo tinha um desejo santo pelos irmãos. Um vínculo, uma vontade de estar com eles, de partilhar com eles algum dom espiritual, de desfrutar da companhia deles como um pai que deseja estar com seus filhos e fazer algum bem a eles. Ele tinha essa afeição por todos eles. Veja que ele tem saudade de todos vocês, todos vocês. Não havia uma distinção, ele não tinha mais saudade dos diáconos e dos presbíteros e dos outros menos, ou de distinção entre homens e mulheres, dos ricos e dos pobres. Ele tinha uma grande saudade, um desejo de estar ali com todos aqueles irmãos. E ele vai dizer como que é essa afeição, de onde vem essa saudade que ele tinha. Ele vai dizer de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa saudade ou desejo
essa profunda afeição aqui, essa palavra aqui é com as entranhas, com o intestino, é a palavra aqui. O intestino era considerado, né, o assento dos sentimentos, né, antigamente, né? Não é? Hoje a gente fala que é o coração, né? Mas antes era com as entranhas, algo muito forte. Era uma compaixão, uma simpatia visceral, algo extremamente forte e profundo. Era com essa afeição que ele tinha saudade dos irmãos, mas essa é a afeição de Cristo. Porque é a profunda afeição de Cristo Jesus que estava provocando essa saudade que ele tinha dos irmãos. Ele estava falando essas profundas afeições de Cristo Jesus, é o amor de Cristo. É o incomparável amor de Deus em Cristo. Ele disse que esse profundo amor de Cristo estava nele, provocando essa reação com relação aos irmãos de Filipos. Eram as profundas afeições de Cristo nele, Paulo. Dado que Cristo amou profundamente, a ponto de morrer pelos seus, esse mesmo amor agora estava operando em Paulo. Estava replicando Cristo na vida de Paulo. É essa sempre a obra que ocorre na salvação. É Cristo sendo formado em nós. E esse é um testemunho válido. O apóstolo João diz: sabemos que somos dele se andamos como ele, se somos como ele. Se não somos como ele, não sabemos se somos dele. O apóstolo João, acho que ele devia gostar muito de lógica, né, na carta dele. Cristo em nós, a esperança da glória. Era com as profundas afeições de Cristo que ele tinha saudade dos irmãos. E ele continua: esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Então Paulo agora ora. Ele vai explicar o que ele orava pelos irmãos. E toda aquela cooperação que eles haviam dado ao Evangelho, que ele estava alegre, que tinha convencido, Paulo vai chamar do que aqui? Ele chama de amor. Ele fala que o amor de vocês aumente. Aumente cada vez mais, ou aumente ainda mais. E afirmando que ele pede para que aumente ainda mais, é evidente que ele já reconhecia que havia uma medida desse amor entre os irmãos, mas ele pede ainda mais, porque aqui não há restrições. No amor não há limites. No amor não há limites. O amor de Deus, ele é sem limites, ele é infinito. Sempre há mais para crescer no amor de Cristo. Então ele vai dizer aqui algo muito interessante agora. Ele fala que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Pode ser traduzido também porque o amor de vocês aumente de acordo com a medida do conhecimento e percepção. O irmão John Gill disse assim, quanto mais os santos conhecem a Deus e a Cristo, mais os amam.
E quanto mais conhecem a graça e a experiência uns dos outros, mais se amam mutuamente. Então Paulo fala, eu quero que o amor de vocês aumente mais, mas mais em conhecimento e em percepção, ou que o amor de vocês aumente de acordo com a medida do conhecimento e da percepção. Conforme vocês foram conhecendo e provando o amor de Deus em Cristo, que o amor de vocês aumente. É isso que ele estava querendo dizer. Ou que vocês conheçam e percebam o amor de Cristo, e assim o amor entre vocês e por Deus e entre vocês aumente. O conhecimento e a percepção era a base desse aumento. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo diz assim, porque o amor de Cristo, ele nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que faz o amor nosso por Deus aumentar e o amor nosso entre nós aumentar é conhecer o amor de Deus em Cristo. Porque esse amor, ele nos constrange. Ele nos move. Ele nos mostra como que é amar, porque nós não sabemos amar. O homem, o ser humano caído, ele só sabe odiar. Nós não sabemos amar. O homem caído não conhece o amor. Porque Deus é amor. Ele não conhece a Deus. Ele não conhece o amor. Eu e você não conhecemos o amor. O amor só pode ser conhecido em Cristo Jesus. O que é o amor? Olhe para Cristo Jesus. Você vai ver o que é o amor. Olhe para Ele crucificado por você. Você vai ver o que é o amor. Olhe para Ele deixando a sua glória, não se apegando ao fato de ser igual a Deus e derramando sangue pela sua vida. E você vai ver o que é o amor. E não só conhecer, você vai poder apalpar no amor. Você vai saborear o amor. Você vai experimentar o amor na sua alma. Paulo suplica para que o amor deles crescesse na medida em que iam vendo Deus como gracioso e misericordioso, como um pai de aliança, um conhecimento espiritual de Cristo como Salvador, como um esposo fiel que se entregou por nós, conhecimento de confiança onde a nossa alma repousa e se entrega a Ele, um conhecimento prático, junto com uma obediência alegre às suas ordenanças. Em Efésios, Paulo vai explicar isso também, Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios 3, 17, ele diz assim, oro, veja Paulo orando de novo. Essa era a oração dele. Era um homem de oração e era disso que se tratava as orações de Paulo pelos irmãos. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que coisa maravilhosa! O que faria deles cheios de toda a plenitude de Deus? Serem arraigados e alicerçados em amor, juntamente com todos os santos. E aí ele diz aqui o que Paulo está dizendo lá. Eu oro para que vocês e todos os santos aí em Éfeso, vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Era como se o amor fosse colocado num lugar e a gente chamasse o Douglas, com os equipamentos de medição dele lá, e agora ele vai medir a altura, o comprimento, a profundidade. Ele vai medir, ele vai compreender, ele vai medir e ver qual é a forma do amor de Deus, com o que ele se parece. Se o Douglas fosse colocar lá num software, num CAD, o formato que ia dar seria uma cruz bem grandona, assim. A largura, o comprimento, a profundidade. É 4D aqui, Douglas. Conforme os irmãos fossem percebendo, vê que Paulo lá, ele diz, para que eles conhecessem, para que eles experimentassem, conforme eles fossem percebendo o amor de Cristo, a forma com que ele se apresenta, o seu caráter, como alguém que mede um molde, um modelo e conhece já bem a sua forma, não à distância, ele viu, ele pegou, ele sentiu. Conforme esse amor, ele olhasse para esse amor e ficasse constrangido. É assim que Paulo orava para que o amor, aquele amor que eles já estavam demonstrando, crescesse. Eles precisavam ficar acostumados, conhecer o amor de Deus, ver como ele é, como ele se parece, qual é o seu caráter, como que ele se manifesta, para que assim o amor deles continuasse crescendo. E ele diz para o que era isso? É para discernirem o que é melhor. E aqui Paulo já não usa aqui para discernirem o que é o bom do ruim. Aqui é para discernir o que é melhor. O que é melhor? Minha versão de aprovar as coisas excelentes. Isso. É a mesma palavra que ele, no meio daquela instrução sobre a confusão que estava lá entre os coríntios, o pessoal que orava em línguas e todo aquele problema que estava lá, ele, no meio daquela exortação, ele diz: agora eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente, eu vou ensinar para vocês uma coisa melhor. Eu vou ensinar para vocês o que é melhor. E o que ele ensinou que era o caminho excelente? O que ele descreveu naquele capítulo? O amor de Cristo. Ele falou: aqui vocês vão conseguir perceber o que é melhor. Paulo orava para que, conforme eles ficassem, digamos assim, familiarizados com o amor de Deus em Cristo Jesus, o que é o amor, conforme eles aprendessem o que é o amor, eles iriam poder discernir o que era melhor, como agir
como saber qual era o melhor caminho. Pois por experiência e por comparação, eles poderiam saber qual atitude tinha as medidas mais parecidas com o amor de Cristo. Eles podiam olhar para Cristo na cruz e talvez dois caminhos aqui. Qual deles se parece mais com Cristo na cruz? Qual deles se parece mais com o amor de Cristo que eu tenho provado? Esse ou esse? Qual atitude provém da mesma essência ou fonte do amor de Cristo? Isso era o que estava ainda faltando aos coríntios, e isso ainda estava faltando aos filipenses. Porque havia disputas entre eles no serviço, não havia? Quando a gente leu a carta, havia duas irmãs brigando. Paulo, no capítulo 2, fala: se vocês têm alguma exortação, alguma coisa, tudo alguma, ele fala: tão completa a minha alegria que seja a mesma. Porque alguma pode ser bom, mas o alguma de cada um não é o excelente. O excelente é o mesmo. O excelente é o amor. Eles estavam com atritos lá entre eles. Então, se o amor crescesse, eles iriam poder discernir o que é melhor. Quando Paulo fala com respeito ao dom de línguas e de profecias, lá naquele capítulo de Coríntios, ele disse que o dom de línguas era ruim? Não. Ele disse uma coisa: tem algo que é melhor. É profetizar. Por que ele falou? Porque o dom de língua, sem interpretação, ninguém vai entender nada. Você vai estar edificando sozinho. Mas o dom de profecia vai edificar a igreja. Qual desses caminhos aqui parece mais com a cruz de Cristo? Edificar eu sozinho ou a igreja toda? Ser usado para me edificar ou ser usado para edificar toda a igreja? O que parece mais com a cruz de Cristo é edificar toda a igreja. Por isso ele diz: profetizar é melhor do que orar em línguas. Ele fala: busque os melhores dons. Se o amor crescer em nós, se a gente souber conhecer o amor de Cristo, experimentá-lo, ser constrangido, quando chegar a hora, nós vamos falar: isso daqui não parece, isso aqui parece mais com o amor de Cristo. Uma mulher pode dizer: olha, se submeter ao meu marido parece o amor de Cristo. Eu abri a minha casa para os irmãos em vez de ficar sozinho aqui, parece mais com o amor de Cristo. Parece mais. E assim a gente vai ser apto para discernir o que é melhor. E quando a gente discernir o que é melhor, Paulo diz: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Esse discernir o que é melhor é a santificação. É Cristo sendo formado em nós, para sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Se o amor crescer dessa forma, isso nos levará à santificação, que é Cristo sendo formado em nós. E ele diz: cheios do fruto da justiça. Aqui é como se fosse um cesto cheio até a sua capacidade máxima, uma colheita abundante. Assim será com aquele em quem o amor crescer dessa forma. Cheio do fruto do Espírito, fruto que mostram a capacidade do agricultor e a qualidade da videira verdadeira.
porque ele diz que o fruto vem por meio de Jesus Cristo. Esses frutos não são nossos. A nossa colheita natural é de frutos da carne, que consiste em toda forma de pecado e ódio contra Deus e contra o próximo. Mas frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. Sem permanecer na videira, nenhum fruto bom pode ser produzido. Porque isto aqui, esse amor que os filipenses viviam, era Cristo neles. Agora eu gostaria de fazer só mais algumas aplicações. Esqueci de dizer que tudo isso que Paulo estava dizendo que ele orava, pode deixar, era para a glória e para o louvor de Deus. Era isso, para a glória e para o louvor de Deus. Não era para mais nada. Deus seria e será glorificado e louvado quando essas coisas acontecerem em nós. Às vezes nós gostamos muito de cantar, né? Para a glória de Deus. Ah, vou cantar, né? E tal. Mas essas coisas aqui são para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. E para o louvor de Deus. Quando filhos do diabo como a gente, que não conhecem o que é o amor, passam a viver dessa forma aqui. Os irmãos sabiam que lá nos primeiros séculos, no Império Romano, quando nascia uma criança defeituosa, ela era jogada no lixo. Ou quando um pai ou uma mãe não queria ter uma menina, preferia um menino, pegava ela e jogava. Jogava lá num lugar. Esse nome tinha até uma prática, tinha um nome isso daí. E essas crianças eram deixadas lá para, esse nome, né, significava exposto, deixava exposto. Para que os animais comessem ou para que alguém passasse e pegasse essa criança e criasse como um escravo. Esse aí é o ser humano. Hoje ele não expõe assim, mas ele prefere já matar dentro do ventre mesmo, que é um pouco mais escondido. Mas os irmãos daquela época ali em Roma, eles ficaram conhecidos por ir nesses lugares que essas crianças eram largadas, defeituosas muitas vezes, com alguma deficiência. E eles adotavam essas crianças e cuidavam delas. Isso é o amor. Porque nós queremos fugir de qualquer tipo de sofrimento, porque nós nos amamos. E às vezes um pai, quando tem alguma dificuldade com algum filho, você fala, nossa, como que eu ia poder me livrar disso daí? Ou quando alguém tem algum filho com alguma deficiência, fala, por que eu, né? Mas esses irmãos, eles iam e pegavam o filho de outro, um filho deficiente de outro, e traziam para si. Isso tem os formatos da cruz de Cristo.
Então, o sinal de uma verdadeira conversão que convenceu Paulo é o amor. E Jesus deixou bem claro que algumas coisas não convencem. A operação de maravilhas, de dons, de milagres, de curas, de expulsão de demônios, isso não o convence. Ele diz assim em Mateus 7, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão, pelos frutos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele chamava de Senhor. Não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pelos seus frutos, vocês o conhecerão. E a vontade de Deus é que amemos a Deus e ao próximo. E Cristo deu um novo mandamento, ele falou, se amem como eu vos amei. Se vocês se amarem como eu vos amei, vai convencer até o mundo. Convenceu Paulo e vai convencer até o mundo. Em Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. E os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, e que o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequenos também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A pior coisa, irmãos, é se seguirmos a nossa caminhada cristã enganados. Esses aqui estavam enganados. Era uma falsa segurança. Eu não quero que os irmãos tenham uma falsa segurança. O que convence é o amor. É o amor vivido. A prova de que alguém ama a Deus é muito difícil. Muito difícil você detectar que alguém ama a Deus, porque é uma coisa que está dentro do íntimo. Não há como medir facilmente que alguém ama a Deus. Mas ele disse para Pedro: você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Não era isso que os irmãos em Filipos estavam fazendo com Paulo? Deram de comer para ele, alimentaram ele, deram de comer, enviaram assistência para ele por muitos anos, para que ele se vestisse, cuidaram dele. Quando ele estava preso, Epafrodito foi lá visitar. Não era preso na cadeia da festa caipira da igreja, né, Celso? Ele estava preso. Por isso que Paulo tinha tanta certeza de que naquele dia o Senhor diria para esses irmãos: venham, benditos de meu Pai. Porque Deus, ele nunca precisa de nada. Deus não carece de nada. Deus não precisa de nenhuma ajuda. Deus nunca vai estar preso. Deus não precisa de roupa. Você nunca vai conseguir demonstrar o seu amor diretamente para Deus. Oséias, o Senhor disse assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. 1 João 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ele não vem de nenhuma outra parte. O amor é uma evidência que ninguém copia. Não tem como fingir. É um fingimento muito ridículo. Porque esse amor aqui é algo que vem de Deus, é de outra natureza. Por isso que ele diz, o amor procede de Deus. E ele fala, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor.
E no capítulo 4, versículo 17, ele diz: dessa forma o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Como que a gente vai ter confiança? Porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor de Deus por nós e o amor nosso pelos irmãos, ele lançará fora todo medo. Medo de castigo, medo da condenação. Diz aqui que então no dia do juízo nós vamos ter confiança, porque nesse mundo andamos como ele, e ele andou como? Amando. E como que é o amor de Deus? É um amor de cruz, é um amor que não busca os seus interesses, é um amor que não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Nós nos amamos, não amamos tantas vezes porque nos apegamos ao fato de coisas ridículas, de coisas sem nenhum valor, e de muitas vezes de coisas que na verdade são pecados, são ofensas, são coisas terríveis contra Deus. E nós não demonstramos nenhum tipo de amor porque estamos aqui agarradinho com algo que é um lixo, que é passageiro, e na melhor das hipóteses é algo muito pequeno, muito... Mas o amor de Cristo é aquele que não se apegou ao fato de ser igual a Deus. E se esvaziou, e se fez servo, e morreu numa cruz. E por que que nós amamos? João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que Paulo está dizendo. Ele me amou primeiro. Eu recebi esse amor. Eu estou conhecendo. Eu medi esse amor. Eu sei como que ele é. Eu sei o gosto que ele tem. E por isso agora eu amo. E ele disse, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém.